Bom dia. Estamos aqui direto da diretoria de Osasco para discutir com vocês algumas coisas em relação à cartografia. Com a videoconferência de hoje, nós vamos discutir projeções cartográficas. E antes de começar, eu queria agradecer a audiência e queria principalmente dar os parabéns porque hoje, dia 29 de maio, é dia do geógrafo. Então, eu, em nome de todos da diretoria de ensino, todos da Secretaria da Educação, desejamos a todos os profissionais de geografia que atuam na rede um forte abraço e força e luta que a gente consegue cada vez mais melhorar esse mundo. Bom, para começar, eu sou o PCNP Felipe de Geografia, aqui da diretoria de Osasco, e nós vamos fazer essa VC em resposta principalmente a uma demanda daqui da nossa diretoria, que em uma pesquisa feita no início do ano, foi apontado que cartografia é o tema de maior dificuldade para lecionar, devido a uma série de circunstâncias, o nível de abstração e uma série de coisas. Então, nós decidimos como ação trazer essa videoconferência, iniciando com esse tema, que são as projeções, que é bastante abstrato, para dar o pontapé inicial de uma sequência de informações dentro desse mesmo tema e ampliando para outros também, é claro. O conteúdo vai ser discutido com vocês a partir de um roteiro preparado previamente, com uma apresentação de slides, né, e algumas discussões a respeito disso. Vai ser feita uma pequena dinâmica para a gente tentar elucidar um pouco da abstração e da dificuldade, e as dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail eliette.silva@servidor.educacão.sp.gov.br. Por favor, coloque o assunto na frase, tá? Para a gente conseguir... o assunto pode ser VC Projeções Cartográficas. Para facilitar para a gente, e assim a gente consegue, de uma forma mais fácil, encontrar as perguntas de vocês. As dúvidas serão respondidas no final dessa videoconferência, tá? Caso não consigamos responder a sua dúvida, ela será respondida novamente por e-mail, junto com todo o material que será disponibilizado, tanto no blog da Diretoria de Ensino de Osasco, quanto por via e-mail em resposta a vocês. Bom, para a gente começar, eu vou fazer um pequeno esboço do pensamento que origina, que justifica essa videoconferência, esse pensamento, essa situação. Hoje em dia, sobretudo no mundo globalizado, há necessidade crescente de várias alfabetizações. Hoje o indivíduo pode ser analfabeto em uma série de linguagens. E uma dessas linguagens é a cartografia. A cartografia não é somente uma forma de apresentar, ela é uma linguagem completa e complexa. Essa linguagem, ela tem um princípio de espacializar o fenômeno, de tornar visível aquilo que é abstrato, que nós não vemos, que está longe da nossa escala. Então, hoje, em uma escala local, com o tamanho do meu deslocamento, eu consigo ter uma percepção da vida. A cartografia é uma linguagem que dá a possibilidade, dentro desse espectro de maior escala, de maior projeção, a compreender outros princípios da vida, outras maneiras, mais global, menos local. E para começar a nossa videoconferência, o tema escolhido, como foi falado antes, serão as projeções que são muito técnicas e muito abstratas. Então, eu vou discutir com vocês, vou apresentar algumas das problemáticas e o que, em pensamento, nos meus anos de prática em sala de aula e com discussão com nossos colegas, quais são os pontos-chave para conseguir transmitir para o aluno esse tipo de conhecimento. Tá? Eu vou começar, então, pode começar com os slides, por favor. Bom, para a gente começar a pensar o que são mapas. De uma forma muito elementar, os mapas são representações do planeta Terra
que é uma... Bom, a gente vai usar aqui o globo para verificar, pode voltar para mim, por favor, só para o pessoal ver. Aqui, o globo. É um objeto, essa representação, talvez a mais fiel que a gente consiga dentro de uma sala de aula, ela tem 3 dimensões. Então, eu nunca consigo ver 100% do território do planeta. É um objeto em 3 dimensões. Esse objeto em 3 dimensões ele precisa ser transmitido, pode voltar para o slide, por favor. Ele tem que ser transmitido para um objeto em 2 dimensões, que é o papel ou a tela. Esse processo é bastante complexo e envolve cálculos matemáticos complexos, pensamentos complexos. Para a gente entender melhor isso, nós vamos discutir as projeções. Tá? A primeira problemática que a gente pode trazer aqui para a sala de aula esse primeiro ponto já é fundamental. Discutir com o seu aluno e problematizar, entender o que é um mapa. Fazer uma pequena definição, trazer a definição de alguns autores, Martinelli, Dutenkeffer, alguns autores que têm discussões bastante interessantes sobre cartografia e, de repente, a partir disso, conseguir iniciar um pensamento dessa lógica abstrata. É preciso compreender o que são 3 dimensões, o que é esse objeto tridimensional, que é o globo, por exemplo, e o que é um objeto bidimensional, que pode ser a tela do celular, que hoje é bastante comum, né? Nós usamos os mapas, os aplicativos, inclusive conseguimos monitorar inclusive até o nosso pedido de comida, por exemplo, graças a essas revoluções tecnológicas que nós tivemos aí. E a cartografia é vital compreender esses processos justamente por isso. Próximo slide, por favor. Bom, primeiro ponto, para que ocorra a compreensão melhor, a compreensão e que a gente consiga transmitir o objeto tridimensional para o bidimensional, a gente precisa compreender essa técnica. Essa técnica nós chamamos ela de projeção cartográfica. As projeções, elas são ferramentas. Elas não são a cartografia em si, mas elas são ferramentas para a gente trazer tanto localização quanto apresentar o fenômeno. Próximo slide, por favor. Toda projeção cartográfica tem um problema sério, tá? Ela vai deformar o que nós chamamos tecnicamente de anamorfose. Vai ocorrer alguma anamorfose justamente por conta dessa transição das 3 dimensões para as 2 dimensões. E elas sempre vão ocorrer, seja no ângulo, seja na distância, e nós vamos perceber isso durante as nossas discussões. Essa anamorfose ela ocorre porque é necessário que quando se faça um recorte do planeta, você escolha a melhor forma de representá-lo. E nós vamos discutir dessa maneira daqui a alguns slides. Tá? Pode passar o próximo slide, por favor. Bom, as anamorfoses elas vão ocorrer naturalmente. O que acontece é que, para a gente tentar corrigir essa distorção, nós usamos 4 tipos de abordagem para a captura dessa imagem, que vão privilegiar formas, ângulos, distância, de acordo com a nossa necessidade. Próximo slide, por favor. Esses tipos de captura, de observação, são as seguintes: equivalentes, as projeções equivalentes, as conformes, as equidistantes e as afiláticas. À medida que nós formos discutindo projeção por projeção, nós vamos entender um pouco melhor o que cada uma representa. E sempre que todas elas terão deformações consideráveis, mas elas precisam ser pensadas dentro do contexto da utilização do mapa. Então, para começar, a gente já tem que sempre pensar em, quando usar um mapa, discutir isso também. Existem fatores geopolíticos que orientam certas projeções, porque a cartografia também é fruto da cultura, não só da necessidade técnica, né? Então, a necessidade de a gente discutir essas coisas. Então, toda vez que apresentar um mapa, sobretudo o mapa mundi, que é a necessidade de uma
e que é mais fácil de verificar as distorções, explicar, justificar, entender por que usa, por que não usa, qual é o sentido dessa cartografia. Tá? E entender isso porque também é bastante importante, que vestibulares, Enem, tem muitas questões relacionadas à projeção e ao uso real dela no cotidiano, ou compreensão de algum fenômeno. Vamos para o próximo slide. Bom, nós vamos começar pelas projeções equivalentes. São projeções equivalentes, e essas projeções, elas são equivalentes porque elas conservam principalmente a área. Então, se eu posso calcular a área de determinado território sem grandes problemas. Qual é o meu prejuízo nessa projeção? Os ângulos e as distâncias. Então, para ser necessário eu fazer uma captura dessa, eu vou... para que funcione corretamente, eu vou observar a necessidade de um território mais proporcional. Então, entender as relações geopolíticas ajuda bastante esse tipo de situação, para a gente entender uma série de pequenas questões relacionadas a território, a espaço, até propriamente logradouro. Em escala maior, as equivalentes são menos utilizadas, né? Elas têm alguma... nós vamos perceber essa questão nas quadrículas. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, eu vou apresentar para vocês um mapa, tá? E esse mapa nós temos o território de Espanha e Camarões. Ambos têm um território aproximado de 500 mil quilômetros quadrados. Numa projeção equivalente, a área será aproximada do real, então ela vai ter uma proximidade bastante próxima. Se eu recortar aquele pedaço e usar, vejam aqui no mapa, eu consigo observar que a gente tem à direita da tela a projeção equivalente, já acertada, com a proporção mais bem definida. E à esquerda nós temos uma projeção mais comum, que é uma diferença de tamanho por conta dessa anamorfose. Essa diferença ela vai servir determinada situação. Nesse caso, ela nos ajuda, por exemplo, a fazer um cálculo de área, compreender tamanho. Ela pode ser usada, inclusive, para georreferenciamento, geoprocessamento, para a gente entender melhor uma série de pequenas distâncias das propriedades territoriais, das rugosidades que nós vemos através das imagens de satélite. Próximo slide, por favor. As projeções conformes. Acho que vou me demorar um pouco mais, porque esse tipo de projeção ela engloba talvez o tipo de projeção que mais usamos, tá? A projeção conforme ela privilegia os ângulos, então você vai ter os ângulos os ângulos seriam a forma, né? Você vai ter os ângulos mais bem definidos. Próximo slide, por favor. No mapa que eu vou mostrar agora, eu vou usar uma projeção de Mercator para explicar essa condição, tá? O que nós vamos perceber nisso? As zonas de baixas latitudes que ficam próximas ao Equador, entre os trópicos, vão ter uma menor deformação. São mais fiéis ao que seriam realmente. E você vai perceber que o ângulo, em comparação aqui, a projeção está aí. A linha do Equador está ali um pouco passando metade da África e por cima ali do Brasil, Colômbia, ali, o próprio Equador em si. Vocês percebem que nessa projeção as quadrículas têm uma formação bastante esquisita, né? Se a gente pode chamar assim. Dentro da área de maior conformidade, de maior assertividade, nós temos quadrículas muito menores e muito mais anguladas, num ângulo praticamente reto. Quando nós subimos a altas latitudes, quando chegamos próximo à Groenlândia, por exemplo,
a gente vai ver uma distorção considerável. A quadrícula aí mostra essa distorção. Veja que Mercator é uma projeção que é fruto do seu momento histórico também, né? Então, havia naquele momento uma necessidade de produzir uma cartografia que tivesse uma fidelidade a determinado padrão e que privilegiasse a Europa. Eu vou mostrar aqui para vocês. A Europa está aqui, mas na projeção, a Europa ocidental, essa projeção privilegia esse pequena parte. Então, naquele momento, áreas de menor população, como aqui as altas latitudes russas e também de menor interesse, como na África, por exemplo, não eram interessantes ter uma conformidade tão estrita. O que é interessante dessa projeção de Mercator é que ela também é muito usada para georreferenciamento. Existe nós usamos ela para um sistema de geolocalização medido em metros. E ela é possível por isso, por conta de uma série de coisas, dos estudos, né? Diferente, por exemplo, como do globo aqui, que nós temos a projeção em ângulos, né? Então a gente vai, através de latitude e longitude, ver os ângulos. A projeção de Mercator ela é abundante. A gente vai ver ela em quase todo o trabalho cartográfico, quase todo o Atlas vai haver algumas delas, por conta da sua facilidade e por conta da conservação dos ângulos e facilidade. Eu gostaria de voltar no slide, por favor, só para fazer um adendo, para a gente entender um pouco melhor a anamorfose. Então, se a gente olhar ali para cima, onde está a Groenlândia, nós vemos um território que, se essa projeção fosse realmente fidedigna, seria maior do que toda a América do Sul. Quando, na verdade, pode voltar para mim, por favor, a imagem. Quando nós olhamos aqui dentro do globo terrestre, a Groenlândia é este pequeno aqui, está em cima, mais claro. Em comparação à proporção da América do Sul. Veja como é diferente. E essa projeção, no caso, talvez não haja intenção e nem há necessidade da Groenlândia, devido à baixa população, ou uma série de coisas, de cartografar ela tão fidedignamente. Mas dentro do que nós pensamos, nós propomos, quando usamos esse tipo de projeção, nós temos uma intenção. E essa intenção de usar esse tipo de conformidade de ângulos para transmitir um determinado pensamento. Então, isso também é interessante na discussão quando nós usamos algum mapa para algum dos alunos. Nós discutimos essa necessidade. Discutimos as diferenças e isso pode ser bastante revelador, geopoliticamente também e também cartograficamente. Bom, antes da gente seguir aqui, mais uma vez, eu vou solicitar para vocês que, se tiverem alguma dúvida, encaminho para o e-mail eliete.silva@servidor.educacão.sp.gov.br. Vocês vão dar título para o e-mail de vocês como VC Projeções Cartográficas ou Projeções Cartográficas, para a gente conseguir selecionar melhor, mais facilmente, as questões de vocês, para no final do tempo de videoconferência a gente conseguir transmitir o melhor possível. As dúvidas serão respondidas sempre no final, tá ok, pessoal? Então, vamos para o próximo slide, para o próximo pensamento de projeções. Agora nós vamos pensar nas projeções equidistantes. Projeções equidistantes conservam a distância linear. Isso parece complicado, mas elas são interessantes para escalas menores. E elas vão conservar... Pode passar o próximo, por favor, o próximo slide?
A distância linear que nós discutimos, bom, aqui a gente vai aproveitar para verificar uma projeção que tem essa característica de conservação linear, que são as projeções azimutais, né? Que são as projeções que normalmente são centradas nos polos, né? Essas projeções, elas têm no seu ponto de contato. Pode passar a projeção, por favor? O próximo slide? Isso. Na área mais escura, que é a área de contato principal, que é a área de tangência principal, você vai ter uma fidelidade bastante grande nas suas métricas. E essa fidelidade é bastante assertiva para escalas menores. Você pode ver que, como as quadrículas no mapa ficam, no centro ficam menores, né? Que é a zona de maior contato, naquele ponto bem no centro, onde está o azimuth, você vai ter uma facilidade bastante grande de calcular a distância muito próximo da real. Mas, por exemplo, se olharmos para o Brasil ali, que está em vermelho, nós temos uma deformação considerável no ângulo, nós temos uma deformação considerável na distância. Nós percebemos que, nesse caso, como uma projeção polar, né, uma projeção que vai observar principalmente a América do Norte, nós temos uma maior fidedignidade na América do Norte. Isso é bastante interessante. Essa projeção ela também tem um peso geopolítico bastante interessante. Aí eu recomendo que vocês observem, por exemplo, o símbolo da ONU, né? É uma projeção polar e ela representa isso. Isso tem um peso geopolítico considerável, já que as nações do norte, naquele momento, no momento de formação, tinham maior força. No momento pós-Segunda Guerra, havia uma confraternidade maior entre esses países. E era interessante, isso também é uma coisa interessante para ser levantado quando a gente observa uma determinada projeção. Sempre que a gente vê um mapa, a necessidade de a gente tentar esmiuçá-lo o máximo possível. Entender a projeção, entender o fenômeno, também entender a geopolítica que pode estar envolvida nesse processo. Próximo slide, por favor. Aqui nós vemos as projeções afiláticas. Elas, a grande diferença é que ela não tem nenhuma obrigação, ela não se coloca, não é necessário, quando se usa uma projeção afilática, usar as conformidades de equivalência, a conformidade e equidistância. Normalmente, nesse tipo de projeção, nós utilizamos para mapas temáticos, porque o objetivo é que a gente possa, dentro da nossa realidade, ou da realidade do cartógrafo, ou do geógrafo, ou do cientista em geral, que for fazer aquele mapa, que for utilizar esse mapa, dentro desse princípio de projeção, ele consegue fazer deformações nas distâncias, por exemplo, dos oceanos, pode fazer deformações que são menos agressivas, tornando mais próximas da realidade os ângulos ou as distâncias, sem se preocupar necessariamente com a geolocalização ou com as formas. Pode passar o slide, por favor. Bom, no mapa a seguir a gente vai ver um mapa do IBGE, inclusive. Nesse caso, é uma projeção de Robinson, tá? É uma projeção bastante interessante. É uma projeção que ela está num meio termo entre todas as equivalências. Isso é bastante interessante. Sempre que a gente observar isso, observem agora aqui. Esse mapa, ele tem como as quadrículas são desenhadas. Eu vou chamar a atenção para vocês como a deformação nessa projeção de Robinson da Groenlândia em relação à América do Sul diminui. Então, a anamorfose que nós tínhamos ali na projeção de Mercator, que era bastante considerável, que tornava a Groenlândia gigantesca, maior do que o continente africano, maior do que a América do Sul inteira, aqui nessa proporção, na projeção de
Robinson, ela fica mais próxima do que seria real. É claro que na dinâmica geral, nós temos, por exemplo, a Ásia bastante pequena em relação à América, por exemplo. Mas essa projeção de Robinson, ela tem, como a maior parte das projeções, elas são produzidas no Ocidente. Então, de certa forma, privilegiam essa forma e esse pensamento. O que é interessante desse tipo de projeção é que nós vamos ver na cartografia temática o tempo todo. E não somente a de Robinson, vários outros tipos de Buckminster Fuller e tantas outras que serão que a gente vai ver de acordo com a necessidade do fenômeno a ser observado. Essa é uma projeção bastante interessante por isso. Vai ser usada de acordo com o fenômeno que eu preciso observar. No caso ali era um fenômeno político comum, a divisão continental que nós fazemos, e daquela forma também a projeção, nós temos uma ilusão à elipse da Terra, nós temos uma ilusão a uma série de pequenas coisas que podem ser trabalhadas dentro da sala de aula. E principalmente a forma, é reconhecível a forma, é bem fácil de reconhecer, tanto olhando para o globo terrestre como para a cartografia em si. Então sempre essa comparação é bastante interessante. Próximo slide, por favor. Bom, agora nós chegamos no conceito técnico de como essas projeções são feitas. E cada uma delas precisa de um tipo de abstração. E esse é o principal momento, talvez o mais difícil, da gente lidar com o aluno em si. Nesse caso, a dificuldade está em... A primeira abstração que nós temos que fazer sempre, como eu havia falado no começo da videoconferência, é a transposição de um objeto tridimensional para um objeto bidimensional. É muito difícil fazer isso. Só que para a gente fazer isso existe uma técnica, como eu havia falado, e essa técnica nós vamos observar agora. Pode passar o slide, por favor. Os tipos de projeção são as maneiras pelas quais os cartógrafos se apropriam das formas e distâncias da superfície do planeta Terra a fim de representá-las, inteira ou parcialmente, em escalas menores que a escala da realidade. De uma forma lúdica, eu vou apresentar para vocês agora uma espécie de... uma dinâmica que pode ser inclusive usada em sala de aula. Eu fazia bastante essa dinâmica. Pode voltar para mim a câmera, por favor? Bom, para a gente fazer essa dinâmica, para a gente entender como essas projeções são feitas, eu vou usar essa folha aqui, uma folha tipo vegetal, para a gente tentar verificar melhor. O que acontece? Existe uma questão, é que sempre que nós fazemos o objeto bidimensional para o objeto tridimensional, eu preciso modificar a forma. Para compreender melhor, a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, envolva o globo terrestre, que é um material que nós temos praticamente em todas as escolas. Aqui eu estou envolvendo ele na linha do Equador. Se eu modificar aqui a projeção, o papel vegetal é proposital para a gente poder verificar um pouco da forma pela translucidez do papel. Quando a gente observa aqui, eu estou alinhando ele na linha do Equador. Na linha do Equador eu tenho uma visão bastante fácil do planeta. Está em contato. É praticamente a mesma que o globo terrestre tem. Só que quando eu tento observar mais a norte ou a sul do continente africano, eu tenho dificuldade para observar. É nessa questão. Veja só, aqui... na linha do Equador, supondo que essa projeção será uma cilíndrica de Mercator, nessa linha do Equador inteira, nós temos uma maior fidelidade. Agora, aqui em cima, todo este território que está aqui, que é menor devido à angulação, vai ser projetado, vai ser esticado e adaptado para caber na superfície desse papel. Então é aí que entra o princípio da abstração. É por isso que é tão complicado. Normalmente nós vamos tratar essa abstração, mas no primeiro ano, depois de todo o ensino básico, essa abstração ela precisa ser bastante clara, porque nós estamos lidando com uma transformação considerável e a mudança de forma ela precisa ser observada.
Então, quando nós fazemos essa dinâmica, por exemplo, de envolver o globo terrestre, e não precisa ser necessariamente esse, pode ser uma bola de isopor, pode ser uma bola de futebol, mas para a gente tentar entender que vai existir uma superfície de contato, essa superfície de contato vai ter uma fidelidade maior do que os outros tantos pontos do globo. Isso é bastante interessante. Se nós retomarmos o pensamento da quadrícula da projeção de Mercator, por exemplo, nós tínhamos onde a quadrícula com maior fidelidade, mais angulada, mais quadrada, mais certinha, nós tínhamos na próxima linha do Equador. E nas altas latitudes nós tínhamos uma quadrícula bastante esticada, que era para poder representar todo o planeta dentro de um plano, dentro daquele papel. Próximo slide, por favor. Bom, aqui eu vou só explicar para vocês como a gente produz essa abstração que nós fizemos agora. Quando a gente coloca o papel sobre o globo terrestre, a ideia seria mais ou menos imaginar como se... Seria interessante ter um globo iluminado, mas como se o papel... se houvesse uma luz de dentro para fora que projetasse, como numa tela de cinema, como numa tela qualquer, as formas do planeta no papel. E assim, essa abstração dá para entender um pouco melhor, porque justamente por isso eu usei o papel vegetal, para a gente conseguir ver um pouco melhor a área de contato e as áreas que estão em altas latitudes, tanto a norte quanto a sul. Quando a gente observa essas altas latitudes, nós vemos a diferença. Há uma dificuldade de observar, há uma dificuldade de representar ela. O nosso objetivo é que, de acordo com a nossa necessidade cartográfica, ter algum tipo de fidelidade, ângulo, distância ou qualquer uma dessas das apresentadas anteriormente, quando nós usamos esse tipo de recurso, nós estamos entendendo o fenômeno, estamos tentando trazer esse fenômeno para uma realidade de observação. Então, sempre que vocês forem fazer essa abstração, professores, pensem nisso. É necessário criar esse ambiente de abstração, é necessário que eles entendam essa questão. É possível levar para observar a curvatura da Terra, de repente, de um ponto mais alto da escola, se for possível, ou trazer imagens que comprovem isso, para a gente tentar entender que essa angulação e essa dificuldade para transpor do plano, do tridimensional para o bidimensional, ela vai ser a grande chave da compreensão disso. E sempre a análise da quadrícula também, na cartografia, vai ser também uma boa análise para a gente entender qual é o tipo de projeção. Próximo slide, por favor. Bom, aqui a gente vai tentar entender um pouco melhor de como são feitas as projeções. E sempre a questão é bastante simples. Para manter a fidelidade do mapa, no momento da projeção, ela pode ser produzida como uma área de contato tangente ou secante. E aí a gente faz um link bem interessante aqui com matemática. Aqui é a tangente. Bom, eu coloquei propositalmente essa imagem para tentar ajudar vocês. Imagina que a tangente é o que é uma reta tangente? Uma reta tangente é uma reta que entra em contato em um ponto único com uma curva. Então, esse contato em um ponto único com a curva é onde vai haver a menor deformação. Isso é bastante interessante porque, por exemplo, na maior parte das projeções você vai ter esse tipo de situação. Só que ela não é a única forma abstrata de se compreender isso. Nós temos também, próximo slide, por favor. Próximo slide, isso. A secante. A secante já é diferente, é uma reta que tem contato com dois pontos na curva. Então essa abstração da tangente é mais simples, porque é o contato, como se tivesse contato à superfície. A secante seria como se o papel atravessasse, como se a superfície fosse atravessada por essa reta, por esse plano, e em dois pontos eu vou ter maior fidelidade à forma ou ao ângulo, isso de acordo com a minha necessidade.
Isso é um pouco mais difícil de detectar na cartografia, porque normalmente quando a gente usa secante, nós estamos usando para cartografias em escalas menores. A tangente, normalmente, é um pouco mais difícil da gente compreender. Mas eu vou trazer alguns subsídios para a gente tentar entender um pouco melhor aqui essas diferenças nos próximos slides, quando a gente for observar como são feitas as capturas da superfície. Próximo, por favor. Bom, isso aqui é para a gente entender de uma maneira mais interessante. Observem onde estão os pontos de contato. Neles estão as menores distâncias. Sempre onde há o ponto de contato, a menor distância. É por isso que a gente observa a quadrícula no mapa. E mesmo que ele não tenha quadrícula, a gente usa a nossa memória para tentar entender melhor a questão das distâncias e das conformidades. Posso passar para o próximo slide, por favor? Toda projeção tem sua vantagem e desvantagem. Cabe ao cartógrafo compreender o fenômeno e representá-lo. Esse é o grande ponto. Por isso, nós sempre que nós formos usar algum mapa dentro de sala de aula, é necessário destrinchá-lo o máximo possível. Entender os tipos de semiologia que foram utilizados, entender as projeções, a maneira como foi capturado o planeta, porque toda deformação cartográfica ela tem um princípio, ela tem uma necessidade, e ela vai acontecer para que um fenômeno mais concreto seja bem explicado. Pode passar no próximo slide, por favor. Bom, para a gente compreender melhor isso daqui, como esses mapas eles são capturados, né? Como eles são capturados, e a palavra pode ser bem essa mesmo, capturado, compreendido de dentro do planeta, nós temos 3 formas de captura, que são a forma cônica, cilíndrica e azimutal. Azimutal eu já comentei um pouco antes, mas vamos explicar um pouco melhor. Pode passar o próximo slide, por favor. As projeções cônicas. As projeções cônicas são elaboradas como se colocassem um cone sobre a superfície do planeta. Esse cone fosse aberto, no momento que a gente abre esse cone, nós vamos ver como um carimbo aonde está a superfície de contato, maior fidelidade, e nos extremos menor. Próximo slide, por favor. No próximo slide nós temos aqui no próximo, mais um, por favor. Nós vamos ter aqui uma ilustração que vai ajudar a gente a entender melhor. Na ilustração nós temos tanto a tangente quanto a secante, tá? E ali nós temos um pequeno infográfico ali também entre os pequenos globos, que vai mostrar para a gente onde estão as deformações. Em verde, menor, amarelo, médio e vermelho, maior. Observem que essa projeção, ela tem, quando ela toca, quando a gente, imaginando um cone colocado por cima do planeta, nós conseguimos observar que a área de contato, tanto secante quanto tangente, estão nas altas latitudes. Indiferente ao polo que eu esteja colocando, que esteja observando, elas estão nas altas latitudes. Então, elas servem com bastante propriedade para a gente observar essas regiões do planeta de altas latitudes. Existem outras que podem ser usadas também, mas não é a única forma. Pode passar, por favor, o slide. Próximo slide. As projeções cilíndricas. Essa daqui é mais comum, nós vemos mais, inclusive a maneira de captura da projeção de Mercator. Essa representação elas são obtidas com uma abstração da seguinte forma, como se você envolvesse o planeta Terra num cilindro. E aí, nós temos aqui no nosso infográfico, inclusive eu coloquei a projeção de Mercator para a gente poder comparar, tanto a tangente quanto a secante, nós vamos ter ali nas regiões de baixa latitude a maior fidedignidade, ou a forma, ou ao ângulo, ou a necessidade que eu estiver naquele momento produzindo a cartografia. Vejam que na tangente o equador fica bastante próximo do real. Quando eu uso secante, eu tenho latitudes um pouco maiores, mais altas, mas ainda assim estão dentro do que a gente chama de trópicos, né? Entre os trópicos. Essa forma de captura ela é bastante comum para mapas mundi, para a maioria deles no geral. Nós usamos ela é bastante conhecida e ela é bastante reconhecível
por conta das projeções mais comuns, né? Como a projeção de Mercator em si. Essa projeção ela tem essa facilidade porque ela acaba tendo uma zona de deformação muito mais aos extremos. E aos extremos, inclusive, são mais difíceis para a vida humana. Então, nós temos menor população, menor quantidade de fenômenos a ser representados, menores fenômenos políticos. Então, de repente, esse tipo de projeção para uma observação global, as projeções cilíndricas, as capturas cilíndricas, elas são mais interessantes. Próximo slide, por favor. Agora, as projeções azimutais. É uma projeção que eu obtive a partir de um ponto específico de contato. Esse ponto normalmente é colocado nos polos. Pode passar o slide, por favor, para a gente ver aqui. Isso. Aqui. Observem nas imagens que como se um plano fosse colocado por cima do planeta. Ali, nesse caso, a região norte. Observem que a secante, nós temos um pequeno ponto, bastante pequeno, com muito pouca deformação. E a secante não, desculpe, a tangente. E a secante, essa deformação fica um pouco mais espalhada, mas há uma área grande de deformação. Quando a gente olha ali para o lado, essa projeção azimutal que eu coloquei, proposital, é o símbolo da ONU, é o símbolo das Nações Unidas. Lembrando da problemática da captura, veja como essa projeção ela também tem um peso geopolítico interessante a ser discutido. Então, no caso, a projeção mais famosa azimutal é o símbolo das Nações Unidas. Nós vamos ver em recorrentes situações, quase que o tempo todo, por conta dessa força, dessa força política, e essa discussão também é interessante por conta dos modelos geopolíticos que nós implementamos pós-Segunda Guerra. Então, é bastante interessante isso, como isso também reflete, como a cartografia, como ela é filha também do seu tempo, ela também reflete esse tipo de situação. Próximo slide, por favor. Bom, complementando, nós vimos agora as capturas, não é? Como nós capturamos. Da maneira que eu falei, dá a impressão que só existe uma maneira de se posicionar essas diferentes capturas em cima do planeta. Mas isso não é verdade. Nós temos 3 formas de conseguir essa captura, que seriam normal, transversa e oblíqua. Normal é a maneira mais comum da captura, como ela foi pensada. No caso por exemplo, a projeção cilíndrica, o equador, a cônica, as altas latitudes, a azimutal, um ponto mais específico do planeta. Basicamente isso. Posso passar para o próximo slide, por favor? Que o próximo slide tem uma ilustração mais interessante. Isso. Bom, aqui nesse slide nós temos aqui uma observação bastante interessante, tá? Ali na primeira linha, nós temos ali as projeções azimutais. Então, normal seria nos polos. Transversal seria no equador. Veja, é transversa, transversal à forma comum. E a oblíqua seria em ângulo, em relação às duas outras. O que é interessante, né, nesse slide, você vai ver os diferentes desenhos das quadrículas, como elas são distorcidas de acordo com a maneira como eu faço a captura. Por exemplo, se eu pegar a oblíqua nos 3 casos, observe como as quadrículas ficam diferentes. Fazendo uma projeção, uma captura cilíndrica, por exemplo, nós temos uma distorção bastante interessante. Parece um zigue-zague até, né? Usando a referência da linha do equador, quando a gente for observar a quadrícula. Quando a gente observa, por exemplo, na oblíqua cônica, para a gente conseguir fazer a captura do planeta, nós temos, diferente da normal, que existe um padrão mais fácil de identificar e bastante definido na quadrícula. Na oblíqua nós temos um padrão diferente, um pouco pior, um pouco mais difícil de ser observado. Então isso reforça o que eu já havia falado, que sempre para a gente entender, nem todos os mapas vão vir com a quadrícula, mas para a gente entender melhor a captura, a forma e o processo, observar a quadrícula.
sempre observar a quadrícula. Essas quadrículas elas vão dar para a gente o subsídio para pensar os processos da melhor maneira possível. Bom, o que eu quero que vocês entendam, agora que nós chegamos basicamente ao final do corpo técnico do que nós queríamos discutir com vocês, vamos tentar entender então um pouco melhor o porquê dessas abstrações. Observem que houve muita informação, é bastante informação, e elas são, apesar de conjuntas, de se complementarem, elas são entendidas separadamente. Isso também vale para o aluno. É difícil você, por exemplo, tentar transmitir o conceito de secante e tangente. É difícil você tentar transmitir para ele um conceito de uma projeção para outra, como se faz uma captura cilíndrica, como se faz uma captura azimutal. Mas é preciso que ele entenda, porque nós estamos tratando de um alto grau de abstração. E isso é bastante complexo. Ele conseguindo compreender essa abstração, há segmentos mais fáceis e a possibilidade de maior assertividade em alguma questão, alguma problemática relacionada à projeção. Por exemplo, parece ser mais abstrato, mas, por exemplo, a pobreza ela é um fenômeno que nós conseguimos observar facilmente. Então, ele é muito mais concreto do que a palavra pode sugerir. Então, por exemplo, quando nós vamos discutir desigualdade social ou alguma coisa, seja na cartografia ou seja por imagens, por exemplo, nós conseguimos visualizar isso muito facilmente. O que é pobreza é um problema, é uma observação concreta. Por mais que estejamos falando de sociedade e de economia, que são abstrações também complexas, nós estamos lidando com um problema real, concreto. Mas quando a gente fala da captura, da abstração de como é feito o mapa, nós estamos exigindo um alto grau de abstração para esse aluno. E isso é complicado. É preciso entender o conceito da tridimensionalidade, da bidimensionalidade, é preciso entender os conceitos de captura e os conceitos de deformações. Esses conceitos eles precisam aparecer separado e, como sempre, tem que ser sempre retomado. Por isso eu sempre recomendo que o professor de geografia, sempre que ele for trazer uma cartografia nova ou for observar uma cartografia, ele faça sempre essa análise. Analise a cartografia que está, o mapa que você vai usar. Qual é a projeção, qual é a escala, se possível justifique por que esses tipos de projeção foram usadas, como foi feita a captura. Se eu for usar um mapa mundi político, eu preciso entender por que aquela captura foi feita daquela maneira. Se eu for usar um mapa mais localizado, eu posso tentar descobrir que tipo de captura foi feita. Se for uma captura azimutal, por exemplo, para eu fazer uma captura mais fidedigna para o Brasil, eu posso usar vários tipos de projeção, tanto azimutal como cônica, como cilíndrica. Mas é necessário que o professor entenda essa questão da abstração. E isso é bastante fundamental. Pessoal, eu agradeço vocês por terem me ouvido até aqui. E agora nós vamos fazer uma sequência de respostas de perguntas. Vamos responder algumas perguntas para vocês, para a gente poder tentar esmiuçar melhor. Continue mandando e-mails para eliette.silva1@servidor.educacão.sp.gov.br. O assunto é projeções cartográficas. Isso vai facilitar bastante para a gente conseguir organizar melhor os e-mails depois, conforme as perguntas forem chegando. Bom, para começar, eu tenho aqui uma pergunta da professora Carolina Calancho, do Glória Zedia Bonetti, aqui de Osasco também. Ela pergunta como trabalhar vários tipos de projeção cartográfica com as dificuldades do material. Bom, essa pergunta aqui eu acho que é a mais interessante para nós no momento. Como nós trabalhamos isso? O primeiro ponto é que é necessário conhecer a nossa estrutura escolar. Então, a unidade escolar que você está, é preciso saber qual é o livro didático que foi adotado, é preciso conhecer esse livro didático para entender, para saber quais são as cartografias que estão dispostas neles, é preciso verificar em biblioteca atlas, quantidade e a cartografia que existe uma cartografia considerável dentro da unidade escolar. É sempre interessante você observar
essa questão. É preciso conhecer como essa escola está. E também não negar, considerar também a utilização dos espaços digitais da escola, o Acessa, um data show, uma sala de vídeo, para de repente transmitir um pouco mais sobre essas diferentes possibilidades de cartografia. Num livro didático comum, nós temos diversas cartografias, e não só no livro de geografia, ele pode ser no livro de história também, ou no livro de sociologia, no médio, vai haver cartografia em todos esses livros. O que é interessante é que eu conhecendo a minha unidade escolar, eu conhecendo a disponibilidade, tendo uma boa organização dessa disponibilidade, aí você pode conversar com o seu PC, o PC que estiver assistindo também, ele pode pegar e organizar melhor essas questões, manter sempre um acervo bastante prático, mapas volantes, eu recomendo também que sempre use pelo menos um mapa mundi dentro de sala, para quando as discussões começarem a aprender, você começar a localizar, verifique o globo terrestre também da escola, mantenha sempre em uso, ele pode ser usado de várias formas diferentes para compreender os ângulos, as latitudes e longitudes, ele pode ser solto dessa base, então existem várias possibilidades, mas o ponto principal é, sempre entenda o que você tem na sua unidade escolar. O material que você tem, o principal e o melhor é o material humano, é o seu pensamento, a sua criatividade e capacidade de inovar e fazer. Para isso, talvez seja necessário que você disponibilize algum tempo para conseguir compreender melhor e fazer um roteiro das melhores cartografias que você vai ter ali na sua unidade escolar, talvez de uma pequena apresentação ou em conversa com o seu PC, talvez uma parceria para imprimir alguns tipos de cartas para tentar, a partir disso, observar as diferentes formas da cartografia. Mas sempre tenha em mente que o objetivo é a sua sequência didática, esse é o principal ponto, e que é preciso conhecer as ferramentas para que elas possam ser usadas. Não dá para eu simplesmente abrir um mapa e tentar descobrir na hora o que eu preciso dele. Eu preciso conhecer a minha cartografia, eu preciso conhecer o mapa que eu quero usar, então eu preciso saber, de repente eu posso montar um roteiro, uma sequência didática. Quando eu monto minha sequência didática, eu posso de repente, preciso de repente de 3 mapas que estão nos livros, eu mantenho os livros com os alunos e faço com que eles vão de uma página a outra, de acordo com a necessidade, ou que sentem em grupo e cada um abra numa página para que a gente possa verificar. Isso depende da maneira que você pretende transmitir ou que pretende mediar esse conhecimento. Espero que tenha respondido essa pergunta. Vamos para uma próxima aqui. Por onde começar a ensinar projeções cartográficas? Qual que é o principal ponto para você ensinar? Essa aqui é a pergunta do Alessandro Lemos de Carvalho, ele é professor em Cajamar, professor em Cajamar, isso, Cajamar. Bom, Alessandro, vamos lá. O que a gente precisa pensar desse princípio, né? Por onde começar? Primeiro, é necessário começar com a compreensão da forma. Talvez apresentar as formas do planeta e uma série de pequenas coisas. Uma série de pequenas cartografias que possam auxiliar. Observando, por exemplo, a forma. Reconhecer as formas, reconhecer os continentes, reconhecer os estados brasileiros, reconhecer os mapas políticos, por exemplo, já é um bom começo. Também é bom começar, por exemplo, com a própria transposição do 3D para o 2D. Nos 6º anos, nós temos uma atividade bastante interessante que é cartografar a sala, por exemplo. Quando nós estamos cartografando a sala, nós estamos fazendo exatamente isso, transpondo um objeto em 3 dimensões para uma observação em objeto, uma representação em objeto em 2 dimensões. Essa observação, fazendo a planta baixa, cartografando a sala, cartografando a escola, fazendo um mapa mental do bairro, nós estamos fazendo esse exercício de trazer alguma coisa do abstrato para o concreto, né? Então, o abstrato do objeto em 3 dimensões, levado para o concreto,
em 2 dimensões, que é esse concreto que ele vai poder observar. Então, por exemplo, quando você for fazer a cartografia da sala, você vai fazer uma junto com os alunos, você vai ter número de carteiras, posição das janelas, portas, os tamanhos. Você pode usar várias unidades de medida para tentar capturar esse tamanho, esse espaço, passos, pode ser um metro, pode ser feito com a régua, mesmo sendo difícil. Bom, metodologias ativas são várias. E então a possibilidade são várias para que você possa fazer isso, mas sempre lembrando que você está fazendo uma transposição de algumas abstrações complexas para isso. Então eu recomendaria que o início sempre da projeção é as formas, reconhecer as formas e compreender a transposição do tridimensional para o bidimensional. Isso é vital. Se não for compreendido, se não tiver esse interesse, esse entendimento, essa habilidade já desenvolvida, você não consegue seguir nesse pensamento. Bom, estamos encerrando aqui, né? Está acabando o tempo da nossa videoconferência. Eu espero que tenha sido proveitoso para nós todos. Para mim foi bastante interessante, uma experiência bastante nova, e nós pretendemos trazer mais dessas videoconferências à medida que for necessário que a rede sinalizar para a gente. Eu queria agradecer especialmente os geógrafos hoje pelo nosso dia, todos os geógrafos que atuam na sala de aula, que não estão na sala de aula, que produzem cientificamente, que estão aqui conosco. Queria parabenizar a todos. Não foi proposital a escolha do dia para essa videoconferência para que eu pudesse parabenizá-los. Queria agradecer o apoio do Núcleo Pedagógico de Osasco, que é sensacional, o apoio da nossa dirigente, o apoio dos nossos colegas professores, dos nossos colegas supervisores. Nós somos uma rede e essa rede precisa funcionar bem junto. E quando nós conseguimos um bom diálogo, que foi o que orientou essa primeira videoconferência, esse bom diálogo ele traz bons resultados. Então mantenham sempre o diálogo conosco. Nós agradecemos. Outras perguntas que não foram respondidas serão respondidas depois por e-mail. Agradeço mais uma vez a todos os envolvidos na produção e na transmissão dessa videoconferência. Obrigado a todos os professores e professoras, obrigado a todos os técnicos, obrigado a supervisores, professores, dirigentes e em especial ao núcleo pedagógico. Muito obrigado.